Bom, rapaziada, pois é, eu ando meio sumida aqui. Eu pensei se eu ia fazer um vídeo sobre isso, mas vou fazer só um react. Não vou fazer um vídeo sobre isso. Só quero dizer que fui tão atacada, tão apedrejada, e a minha única coisa que eu falei pra o Bendito, né, foi quando ele me deu o ban, que eu falei, Felca, por que você só ataca influenciadores e você não ataca os grandes, né, o governo, né, no negócio das apostas e tal, o time de futebol e a Globo. Mas no final eu sabia, mano. É aquela coisa, você fala que não é do sistema, você faz um vídeo muito bem feito sobre adultização, pra no final das contas, e eu cantei a bola, tá? Eu cantei a bola, pode me odiar, pode falar tudo, mas eu não menti em nenhum momento. Eu falei que não era pela causa, sempre foi pelo engajamento, pela fama, porque se fosse pela causa, não teria se vendido ao sistema Globo de televisão, que é literalmente o sistema, que é literalmente com o maior patrocínio de casa de aposta, sócio da BetMGM, que é uma das maiores casas de aposta do mundo, e das emissoras que mais adultizou crianças. Então, eu falei daquela vez, eu sempre soube, mano, desculpa, cara, você pode gostar do Felca ou não, mas quem acompanhou o Felca no passado, eu era muito fã, você pode ver o meu canal e tal, e faz muito tempo que eu não posto também, não só por causa dos hates, que eu sofri muito, mano, mas porque eu falei, cara, não tem nem como falar com ele, não tem nem como falar com as pessoas, porque as pessoas, elas se tornaram, tipo, o cara virou um paladino da justiça, e eu falei, rapaziada, o cara tá se tornando o cara das causas óbvias, entendeu? E pregando moralismo. E eu sabia, mano, que no final ele ia se vender pro sistema. Ele ia, mano, tu pode adorar e tal, mas ele se vendeu pro sistema. A partir do momento que ele entrou pra Globo, ele se vendeu pro sistema. E a gente sabe disso. Tu pode me odiar, pode achar que minhas atitudes não foram certas e tudo bem, concordo. Mas eu nunca preguei falso moralismo nesse sentido. Eu nunca falei, não vou fazer isso e fui lá e fiz. Ele falou, não vou fazer isso, Bianquinha não sei o que. Eu quero ver se o Felca vai falar sobre a adultização que a Globo fez. Ou ele vai pegar, vai fazer o programa dele no Fantástico, vai receber o dinheiro dele no Fantástico e vai falar sobre a Bet. Não era contra as bets? Ele nunca mais vai falar sobre bet. Nunca mais, esse assunto morreu. Né? Ele só, enquanto, tanto é que eu falei, quando ele andava com o Júlio Balestrin, com o Cariani, que divulgaram Cassino Pix e tal, ele nunca falou nada. Então, assim, vocês podem falar, a Bianca veio chorar de novo, e vai ter um monte de comentário assim, ai, você veio chorar, as atitudes dele, não quero saber. Mas eu disse, o cara pregou falso moralismo pra um monte de otário defender, e hoje ele tá lá na Globo, fazendo parte do sistema para ganhar visibilidade e fama. E é isso, mano. O cara se vendeu simplesmente para a maior emissora que fudeu um monte de brasileiro, que manipula um monte de brasileiro e que também ganha dinheiro de casa de aposta e foi uma das que mais adultizou crianças durante o mundo inteiro, entendeu? Então, assim, tu pode não gostar de mim, mas não seja falso hipócrita. E eu falei. Enfim, vou reagir ao vídeo Nando Moura. Eu pensei se eu deveria fazer esse vídeo, continuo fazendo minhas lives normalmente na Twitch, então se você viu esse vídeo depois de muito tempo, quiser acompanhar, todos os dias eu tô lá na roxinha, né? Esse canal aqui eu confesso que eu dei uma brochada depois de tudo que aconteceu, porque como eu falei do paladino da justiça e do melhor cara do mundo, eu achei que as pessoas nunca mais iam me ouvir, mas se você pegar os meus vídeos antigos, você vai ver o que eu falei. Em nenhum momento eu falei, nossa, não sei o que. Eu falei, o cara está fazendo isso pra fama e engajamento, porque ele não vai atacar os maiores. Não sei se vocês viram, mas agora até o negócio, né, falando de bet a última vez aí, Caixa Bet, o governo vai lançar Caixa Bet. O Felca vai atacar a Caixa Bet? O Felca vai na Globo e vai falar, olha, patrocínio da BetMGM, vocês são sócios, né? Ele tá ganhando dinheiro, ele falou que eu tinha sangue nas mãos. Ele vai falar que a Globo tem sangue nas mãos. Ele vai falar com que todo mundo aquele que ele pegou e pregou tanta virtude tem sangue nas mãos, ou adultizou crianças, ou ele vai pegar e no intervalo vai ter um Anitta, o sucesso da meninada, vamos mostrar a bunda mesmo. Então é isso, né, mano? Esse aqui fica meu desabafo. Bom, eu voltei só pra mostrar esse vídeo, pra falar, bom, não vou falar assim, eu estava certa, né, mas nunca foi pela causa, porque se fosse, não teria aceitado esse contrato. Se vendeu para o sistema. Você pode falar que eu sou uma vendida, mas em nenhum momento eu fiquei pregando falsas virtudes ou falando que eu era muito melhor e com a arte soberba. Ao contrário dele. Enfim, o tempo vai mostrar como está mostrando. O Nando Moura, rapaziada, vocês sabem, né? O Nando Moura você pode gostar, pode não gostar, mas eu sempre falo. Em mel. Na verdade, vocês não conversam, vocês simplesmente metem um processo em cima para tentar dissuadir principalmente canais menores de criticá-los futuramente.
as coisas erradas, e tudo que a gente tá falando aqui, gente, não é que a gente sentou e falou, vamos falar isso. Tudo isso daqui teve uma conversa bem longa, não só com o corpo de advogados do Flow, mas também com advogados próprio, né? Individual. Então, tudo que a gente tá falando é respaldado no que a gente acredita que seja o correto, tá? Então, nesse vídeo tem muita coisa ainda pra falar, eu vou deixar o Dave lá, mas, mais uma vez, eu sei que ficou chato, vou reforçar, esse vídeo é pra vocês, e esse vídeo é uma forma de responder a vocês o que vocês nos pedem. Como eu falei, tem print disso, né? Das pessoas falando, pô, vocês têm que fazer alguma coisa a respeito, porque eu não sou nada disso, acompanho vocês, e assim, eu sei que não tem nada, e vocês não são nada disso que pintam. Então é importante demais esse programa aqui. Com certeza. E como eu falei, né, gente, quando acontecerem as intimações e tal, estamos abertos a conversar e fazer acordos, porque nós queremos realmente converter todo esse ódio gratuito sem nenhum cabimento, porque a gente fala de videogame, né, em doações, em uma coisa boa. Esse é o grande objetivo disso tudo aqui, claro, diminuir esse tipo de prática que é absurda, a gente sabe que nunca vai acabar, mas a gente vai fazer o que tiver ao nosso alcance para nos proteger e proteger vocês que estão nos assistindo. E até outros canais, né? Ah, sim, com certeza, porque eu acho que isso também abre precedente para outras pessoas, né? Procurarem seus direitos, que deveriam, porque a gente sabe que isso não acontece só com a gente, né? E não é só com videogame também, né? Então, cada um que, né, busque os seus direitos aí. Isso né? é uma desculpa dele. Gente, seguinte, a gente, por muito tempo, sempre liberou os conteúdos do Podpah pra galera fazer corte, usar. Todo mundo faz vídeo, tá tudo certo. E, de repente, eu vi que esses vídeos começaram a ir pra um lugar muito ruim, difamando a gente, escrotizando a gente. E eu não tô falando de meme, de brincadeira não, mano. Eu tô na internet há 10 anos, eu sei o que é meme, eu sei o que é uma brincadeira. Só que quando a parada perde o rumo, começa a me prejudicar o Mítico, prejudicar minha família, todo mundo que trabalha aqui com a gente. São mais de 70 pessoas que trabalham no Podpah. Eu posso levantar a mão e falar assim, pô, mano, eu tenho o direito de levantar a mão e falar que não quero. E eu não quero que a minha imagem seja usada pra me difamar, pra me prejudicar, pra prejudicar o meu trabalho, pra prejudicar os meus patrocinadores, o que é que seja. Os convidados, né? Porque, pô, e aí começou a ficar muito difícil isso e a gente decidiu sim, mano, tomar uma atitude contra isso. Rolou uma parada errada com 2 canais, liguei pros meninos, liguei pro Serginho, liguei pro Marcelo do Não Adivinho. Isso a gente tá resolvendo, só que, mano, vocês estão com a imagem um pouco deturpada do que é direito autoral. A partir do momento que você usou uma imagem minha, ou do Mítico, ou do Podpah, e ela não é autorizada, a gente tem o direito de levantar a mão e falar, mano, eu não quero, tá? Óbvio, a gente pode entrar em contato, falar esse vídeo, aquele outro. Só que a gente tem o direito de falar que não quer, e a gente não quer. Canais que têm as condições de se defender na justiça, aí vocês ficam quietos, como bons covardes que são. Meteram lá um strike no canal Não Adivinho, meteram outro strike no canal do Ramsés, o Pequeno. Vocês não têm vergonha de serem covardes desta forma? Não tô falando do Felca, tô falando de vocês dois, daqui a pouco vou abordar o Felca aqui. Desformadores de opinião. Depois, mano, quem viu o Felca como ele era, engraçado, base da Virgínia, depois se tornou um grande de um lacrador, né? Como que as pessoas, elas são enganadas tão fácil, mano? Até o nome do cara é Felipe, de Felipe Neto 2. E vai ser, mano, ano que vem, eu posso apostar com você, ele já tá na Globo. Ele vai fazer o L, sim. Ele vai. Sempre foi. Eu não vou me meter na política. Só mais uma fofoca, você que tá nesse canal desse YouTube, veio nesse vídeo. A gente tá na Twitch, mano. O pessoal da minha live falou que, tipo, não pode falar mais a palavra Globo, a palavra Bet, ou perguntar e falar que ele é vendido. Ele bane todos os comentários. Então ele não só me baniu, que todo mundo falou, você merece, você foi mogada. Ó, a Bianquinha acabou de mandar uma mensagem. Oi, vai bater no governo ou só nos influenciadores? Se quiser trocar ideia, tô on. O que eu vou fazer é o seguinte, Bianquinha. Eu vou te banir da minha live. Pode banir a Bianquinha aí. Pode banir a conta da Bianquinha aí, viu? Moderador, bane a conta da Bianquinha. O que eu vou fazer é te banir da minha live. Não sei o quê, você não aprendeu nada com o Felca. Ele também não deixa se abrir pra críticas. Eu apanhei bastante, tudo bem, posso ter merecido. Mas o cara não aceita. Tenta entrar na live do Felca, faça desafio. Pra você sentir. Igual eu senti quando ele me baniu, que eu falei, porque você ataca só os influenciadores pequenos, não ataca os grandes. Entre e pergunta, Felca, por que você não falou da Globo? Por que você entrou na Globo? E a Bet MGM? Você vai ser banido, te faço o desafio. Pode falar. Mas, vambora, né?
Além disso, é bem diferente ele, né, mano? Se você for olhar uma live dele, você não pode mais falar sobre alguns temas. Então, aquele Felca, que era engraçadinho, esquisitinho, eu tenho fobia social, eu tenho isso aqui. Ele se tornou totalmente diferente. Vocês já ouviram essa história? De uma pessoa que pregava uma coisa, depois ela foi fazendo outras coisas, isso pra fama, e depois acabou até indo pra política? Eu já ouvi essa história. Ela não é esquisita. Obrigado. Passadinho. Foi exatamente isso que o Nando falou. O Ítalo, que deve estar preso, e eu cheguei a fazer vídeo sobre o Ítalo, né? Porque o Felca falou que só ele, como grande paladino da justiça, foi a única pessoa a falar sobre o Ítalo Santos. Mas não, a gente sabe que um monte de canal de opinião já tinha feito vídeo do Ítalo. Enfim, isso foi algo muito bom. Mas o vídeo da adultização dele, que denunciou, tirando as coisas ali, o que de fato aconteceu? Fala pra mim, o que de fato aconteceu, se não uma suposta, né, ameaça aí para censurar todas as redes sociais? Aconteceu alguma coisa? De fato, diminuiu o número de pad, o número de abuso? Porque me pareceu muito mais, no fim das contas, uma grande jogada para atrair o público, para ter a graça do público e depois estar na Globo e a Globo ficar como uma cara de nossa, gente, olha só, eu tô no lado das pessoas boas, eu sou uma pessoa boa, o famoso lutador das causas óbvias. Mais ou menos, para minha comunidade, o porquê que eu estou muito feliz com essa proposta. Deixa eu explicar o porquê. Muitas confabulações foram feitas acerca desse assunto e acerca de outros assuntos também. Porque o que acontece? Inclusive, essa foi uma experiência muito positiva pra mim. Ver o que estão falando sobre mim recentemente foi uma experiência muito positiva pra mim, porque eu entendi muitas coisas da natureza humana. Por que será? Eu sempre falei sobre saúde mental, da minha forma, obviamente, na internet, tentando ser o mais responsável possível. O vídeo de adultização, por exemplo, é um vídeo sobre saúde mental, se você parar pra pensar, porque no vídeo eu fiz questão, inclusive essa foi uma ideia que eu tive em conjunto, eu fiz questão de trazer uma psicóloga no final do vídeo para falar sobre o assunto de abuso sexual, para falar sobre o assunto de adultização. Isso pra mim era o que eu sempre falei em toda entrevista que eu dei. Toda entrevista que eu dei, cara, eu falei isso. A treta, as coisas que aconteceu de treta, de problema, e daí a gente ameaçando, e daí o mundo cai na minha cabeça, isso aí, ok, legal, pode ser. A parte onde eu pude falar de saúde mental, onde eu pude falar um consolo para quem sofre abuso, para quem já sofreu abuso sexual, e pude falar, você não tem culpa, cara, às vezes, a pessoa nunca ouviu aquilo na vida. Percebam que sempre existe uma forma de intelectualizar uma desculpa para aquilo que você escolheu, que entra em... Nessa live, gente, ele não falou sobre a Globo estar envolvida com apostas e ser sócio de uma casa de apostas. O que a gente vê um discurso bem diferente, né? Que ele fez comigo, que ele fez com Virgínia, e você pode não gostar e tal, mas ele acabou se vendendo, sim. A partir do momento que ele fala, eu jamais vou me vender para casa de apostas, e hoje ele ganha um salário da Globo e se associa à Globo, que divulga para bilhões de pessoas e é sócia de uma casa de aposta, sim, Felca, você se vendeu. E você é proibido de tocar no assunto com ele. Tanto é que nessa live ele não falou em nenhum momento sobre isso. E nem vai falar, porque provavelmente deve ter contratos onde ele tem que se calar e não poder falar nada sobre Bet. Afinal, a Bet vai pagar o salário dele de forma indiretamente ou diretamente. Pode ver o intervalo do Fantástico. Vai ter lá uma BetMGM, é tempo de Vegas, e ele não vai falar nada sobre isso. E no próprio programa ele também não vai falar nada sobre isso. Eu duvido que ele entre nesse assunto novamente. Porque agora ele também faz parte desse sistema que ele criticou alguns influenciadores. Mas jamais o governo que permitiu, e eu já tô falando isso há muito tempo, você querendo ou não, e jamais os influenciadores amigos dele que ele andava, e agora a própria emissora que ele tá, né? Agora, essa causa que ele falou e lacrou tanto em cima, ela se perdeu. Não é mais do interesse dele falar sobre essa causa. E provavelmente a adultização, ele também não vai mais falar sobre essa causa. Porque já não vai mais dar fama. Ele já chegou onde ele quer chegar. Dissonância. Uma coisa que também eu fiz stream, tá, rapaziada? O Patrick pode botar. No fundo, rapaziada, todo mundo é um pouco hipócrita. Por isso que eu falei quando ele tava julgando um monte de gente, e eu julguei muitas pessoas, e por isso que eu parei um pouco o canal, e o Patrick pode botar isso. Eu acho que é muito difícil, mano, porque é de fato, mano, Jesus falou muito sobre isso, sabe? Quando você julga um, você aponta um dedo pra alguém, 3 dedos vão se apontar. Ninguém tem teto, todo mundo tem teto de vidro. Todo mundo tem teto de vidro, todo mundo é pecador.
Por isso que a soberba precede a ruína. E pra mim, o Felca, ele vai ter talvez uma ruína, porque essa soberba, ele achar que tá certo, ele julgar as pessoas e não ver que ele também vai fazer, que ele também é pecador, que ele também comete erros e que ele também, o sistema é assim. Se você quer ser antissistema e sustentar sua narrativa antissistema, tu vai até o final. Tu não vai aceitar a programinha da Globo e esquecer sua causa depois que você pregou tanto e cresceu acima disso. Entendeu? Então você vai até o final. Senão você fica como um hipócrita. Uma pessoa que fala aquilo, depois ele faz justamente para enganar as pessoas do seu papinho. Tá, rapaziada? Vocês vão falar, você tá justificando seus erros. A questão aqui é hipocrisia e se pagar de virtuoso. Sempre desconfie, mano, sempre. Isso daí é um papo de amiga, tá? Sempre desconfie. Aquele seu amigo, aquela pessoa famosa, aquele da internet. Ele é tão gente boa, ele é tão gente boa. Nossa, ele prega tanta virtude. Normalmente são os que mais te decepcionam no off, tá? Cuidado com essas pessoas que se pagam de tão virtuosas, se pagam de tão certinhas e gostam de pregar essas virtudes. Essas pessoas vão ser as que mais vão te decepcionar na vida. Isso daí é um conselho de amiga. Pregava. Muito bom! A gente traz um negócio que ele fez sucesso na internet pra recriar. O Felca, na realidade, ele está num grande movimento macabro para transformar as coisas, etc. O fato é que eu vou falar com 20 milhões de pessoas sobre assuntos que quem não tem acesso sofre muito mais nessa vida. E se isso não é importante, cara, eu não sei mais o que é. Isso é muito importante. Vou falar de forma transparente. Eu vou ser eu lá dentro. Sempre sou eu. Sempre sou eu, cara. Sou eu do momento que eu acordo, do momento que eu vou dormir. Eu vou ser eu. Vou falar sobre assuntos importantes. Eu vou falar, não, o Felca, na realidade, ele, além de satanista, além de ocultista, além de alienígena, porque o Videotação, na verdade, foi um grande plano das massas superiores que aconteceu. Cara, fui eu no meu quarto, com a minha galerinha, meu editor, o Jay, as pessoas que tá comigo, o Stratus Vandi. O Stratus Vandi, ele fez algumas partes do roteiro, o Stratus Vandi passava todo o roteiro comigo, o Stratus Vandi, porra. Minha galerinha, a gente foi lá, a gente fez um vídeo, editou, acabou, estudou, pesquisou, corre ali por um ano e tal, fez um vídeo, ajudou as pessoas, que legal. Não, na verdade é um grande plano satânico. Grande plano satânico. Daí eu deixo levar, não ligo não. E daí o que acontece? Daí falaram isso, cara, o que acontece? Daí começaram a falar que na verdade, falaram a mesma coisa basicamente da Globo. E eu já expliquei, eu vou estar trazendo saúde mental para pessoas que não têm acesso a isso. E eu estou lá como apresentador, da forma mais responsável possível, com psicólogos passando todo o corre e tudo mais, mas vai ser episódios contados, então não vou ficar fazendo, eu vou falar sobre o que eu tenho para falar. E ficou tudo certo. Daí, nisso, falaram, além do Felca estar sendo controlado por forças superiores, ocultista, demônio, alienígena, ele também vai ser político. Eu tenho certeza, eles falaram muito. Eu tenho certeza que o Felca vai entrar pra política. E deixa aqui registrado. Eu nunca vou entrar pra política, parceiro. Nunca vou entrar pra política. Tá bom. Bom, ele deixou o responsável aqui. Mas eu vou perguntar. Amanhã, ano que vem é ano de eleição, o Felca tá na Globo. Será que ele vai se isentar diante a cobrança sobre falar o seu apoio político? Deixa a pergunta aí pra galera que quiser responder. Esse vídeo talvez envelheça, mano, de uma forma muito boa, como os outros, né? Como os outros envelheceram também. Mas, Felca, você, estando na Rede Globo e tal, será que você vai poder falar o seu ponto político ano que vem? E você sabe, Felca, mesmo que você não queira, você tocou em assuntos que são muito importantes. E que são os governos, e que é o político, e é tudo o sistema que age sobre isso. Então não adianta você falar que vai bater em coisas como adultização, como bet, etc, e saúde mental, etc, etc, se no fundo, mano, você não falar quem que pode mudar isso, Felca? É você falando na Rede Globo ou é o governo? Será que você realmente vai ficar isento politicamente no ano que vem? Eu não quero isso pra mim. Nunca vou entrar pra política, cara. Deixa registrado aqui. Nunca vou entrar pra política. O meu corre, cara, é ajudar pessoas, é fazer o melhor que eu posso com a minha vida.